Eita, Nira! Você voltou, sua linda. Oi, gente, a gente vai finalizar. Deixa eu só esperar o Gus entrar, solicitar aqui de novo. Oi, Fernanda. Pronto, o Gus está entrando. Tá chegando e a gente. Ei! Voltamos. Eu fico Uma contemplando hora é aí muito esse movimento. pouco. É muito pouco, uma hora é muito pouco. Se deixar eu e o Gustavo, a gente fica horas conversando. Mas aí que a gente estava falando, né, gente? A gente estava falando aqui do quanto é importante a gente olhar para as nossas reais necessidades. E aí eu quero sinalizar uma coisa, que as nossas necessidades são nossas mesmo, no plural. Elas são universais, que o Gus já começou a falar aqui, né? Essa necessidade de conexão, necessidade de amor, de cuidado, de comida, né? Essa necessidade que são necessidades que a gente compartilha e que nos faz perceber humanos, né? E eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque também pode parecer óbvio, né? O que que é humano? Porque a gente no trabalho, inclusive, é muito comum a onda do trabalho, toda aquela pressão e você se perder, né? Se perde completamente dentro do trabalho ao longo dos anos e esquece dessa qualidade de ser humano, né? E aí a gente objetifica as pessoas, inclusive, a gente rotula as pessoas do trabalho, vai dizer que não. Não tem o chato, o que fala demais, a fofoqueira, o fofoqueiro, aquela que pega todo mundo, né? Assim. E aí entra nesse campo do rádio corredor e do rótulo que desconecta a gente das pessoas, né? Perfeito. Então, quando a gente fala de construir relação, é da gente se conectar. E se conectar significa se conectar com as nossas necessidades. Então, uma das premissas, né, de sermos humanos é que temos necessidades comuns. E a gente precisa olhar para elas. Então, às vezes, gente, aquilo que você está sentindo aí, os pensamentos que você está tendo, recorrentes, aquele diálogo interno que não te deixa, aquela emoção que te incomoda, né? Um aperto no coração, uma dor nas costas. Isso pode ter muita relação com uma necessidade que você não está vendo. Uma coisa que é muito importante para você e que não está rolando, não está acontecendo, não está presente na sua vida. Isso se aproxima também muito dos nossos valores, mas os valores são mais individuais ali, né? E a gente tem essas necessidades como possibilidade da gente construir uma vida com mais sentido quando eu entro em contato com elas. E aí acho que é muito legal, né, Gus? Porque a pandemia, a gente falou de luto também, né? Já o quanto ela nos obrigou a deixar algumas coisas, né? Não, tá mais, não pode mais viajar, não pode mais encontrar quem a gente quer encontrar, não pode ir no salão, não pode ir fazer uma massagem, não pode ir na escola, não pode nem ir no meu trabalho, muitas vezes, assim, obviamente respeitando aqui as pessoas que estão trabalhando, estão indo para a rua, para que a gente possa ficar em casa, né? E eu honro muito essas pessoas, acho importante lembrar delas, profissionais de saúde, profissionais do mercado, da segurança, as pessoas que limpam, né, a cidade. Então, essas pessoas estão aí cuidando de tudo para que a gente possa estar aqui dentro. Então, como é que eu presto atenção daquilo tudo que eu deixei? Eu acho que é um convite, que aí a pandemia falou, é agora, é um convite para a gente falar assim, o que de fato é essencial na minha vida? Cara, eu já tive muitas sacadas disso, mas aqui eu já tive várias. De coisas que de fato são essenciais para mim, que eu achava que era essencial, que hoje eu não estou vivendo, e eu falo, nossa, eu vivo sem isso.
Uhum. né? Nada demais, assim, nenhum problema. Então, eu acho que também vem essa qualidade e essa habilidade da gente aprender a soltar. O que que eu posso soltar, né? Que eu posso me E desamarrar, né? Me exatamente, desprender. Talvez venha uma palavra de exatamente. desapego, mas me desprender da necessidade que eu achava que eu precisava tanto disso, né? De que eu tinha que viver em volta daquilo. Exatamente. E às vezes eu estou sofrendo ali com alguma questão que eu estou sofrendo justamente porque eu não estou olhando para ela. De repente, quando eu passo a olhar para ela, eu posso descobrir que aquilo pode ser transformado, né? Só que eu só vou transformar se eu olhar para aquilo. Se eu não olhar, não tem como transformar, né? E eu só queria falar uma historinha assim, Gus. Eu sei que você quer complementar aí, mas eu acho que para falar dessa coisa de soltar, eu acho essa qualidade, essa habilidade de soltar, eu acho ela muito fundamental da gente cultivar, sabe? A meditação, ela traz essa qualidade, né, para gente, porque ela traz esse processo de presença, e de consciência, e aí você consegue trabalhar esse soltar seus pensamentos, né? Aquelas crenças fixas que você tem, né? Por exemplo, sobre o que é um trabalho saudável. Você pode ter uma coisa fixa sobre o que é um trabalho saudável, e agora aqui, de repente, a gente está te convidando a olhar para trabalho e para saudável de outras formas. Então, o que que eu Isso. preciso soltar para que eu tenha um aprendizado e uma transformação, né, na minha vida? Então, tem uma história muito comum do budismo, assim, que se conta na Índia, como eles caçam macaquinhos, né? Colocando um coco, eles abrem um coco pequenininho e tem uma abertura bem pequenininha nele, só que dê pro macaquinho e coloca uma banana lá dentro, para o macaquinho entrar e ele fechar aquilo ali e pegar o macaco, né? E aí, o que que eles fazem, né? O macaquinho vai lá, sente o cheiro da banana, coloca a mão, e aí dá um espaço para ele poder tirar a mão, se ele quiser, só que ele entra, ele vê que é uma banana, ele pega a banana, e o que que acontece? Esse macaco, ele não solta a banana, porque não dá para ele passar com a banana. A banana não passa por esse buraco. E o macaco também não solta. E aí, eu acho essa historinha muito, uma metáfora muito bacana, assim, para a gente perceber o quanto a gente se agarra às coisas, podendo soltar, porque era simplesmente ele soltar e ele estava livre. Mas ele não solta, e como ele não solta, o caçador pega ele. Então, eu acho que a gente está muito ainda nesse nível de atitude, né? Muito apegados, né? E isso pode trazer muito sofrimento, isso pode trazer um grande processo de a gente se perder, né? E a gente se desconectar com o que de fato é importante para a gente. E eu acho que isso é também um convite, né? Que a pandemia trouxe para a gente com todas essas mudanças que a gente precisou fazer. No meio da sua fala, lá na primeira live, me veio a frase e aí eu não lembrava de quem era, joguei aqui no Google rapidinho, do Peter Drucker, que ele fala que não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. E me vem uma fala muito valiosa, né, de tudo isso que a gente elaborou, de qual é a escolha que eu estou dando para minha ação, né? A inação não é porque eu estou tornando ineficiente, né? A produção, o trabalho, né? Nessa relação de qual é a minha relação de agir para a pausa, de agir para o descanso, de agir para a alimentação saudável, de agir para um momento de conhecimento. Isso é ação também, né? Uhum. E aí vem muito nessa história do macaquinho, que eu nunca tinha ouvi outras histórias com outros animais, mas essa especificamente, quando fala desse empreendimento, né?
com essa ação de ficar ali no caminho único, né, dessa escassez de saída, não é só isso, só tenho essa banana, é só isso que eu tenho que fazer, e talvez esse extremo da ação, nesse looping, né, de ficar ali tentando segurar e segurar e segurar, só que ali você pode estar fixado em apenas uma parte do seu ser, né? Em apenas um racional, aquilo que você consegue ver, na verdade. Né? Não está nem racionalizando, mas aquilo que você consegue perceber, apenas um canal do seu ser, que é complexo, que é integral. Né? E aí, eu adoro quando você faz convites, Fabi, da meditação, por exemplo, de eu ir para o meu cérebro inteligente, né? Para o meu cérebro, a diferença do humano, do ser que faz a diferença do pensante, né? Da saída, da intuição. Eu só consigo ir para esse meu canal quando eu me conecto, quando eu faço essa pausa saudável, né? Pausas não são pausas de dias, de anos, né? São pequenas pausas durante o meu processo de dia, durante o meu processo de trabalhar. E aí eu consigo abrir exponencialmente. Como isso, Gustavo? Respirando, prestando atenção na sua respiração, né? Dentro das técnicas de respiração, de meditação, enfim, o prestar atenção na sua respiração, primeiro que, única e exclusivamente, o que considera você vivo é a sua respiração, né? Então, quando você percebe que você está respirando, você já muda o estado. Você já começa a quebrar um estado de inércia que você estava. E o prestar atenção na sua respiração é acalentador. E quanto mais você presta atenção na sua respiração, você começa a colocar energia nisso, você aumenta a quantidade de oxigênio, você pensa melhor, você raciocina melhor, você intui melhor, né? Os seus órgãos são mais saudáveis com oxigênio, então você tem mais saúde física. Então, onde eu quero chegar com isso? Você pode abrir mais, como trazer mais saúde para o meu trabalhar, para o meu dia a dia, em pequenas atitudes, em pequenos momentos. E como que você, olhando para todo o seu ser, para todas as suas partes aí, como a gente trouxe, física, mental, emocional, espiritual, para você que é um ser integral, e tem muito de uma relação de prazer, que eu queria falar também aqui, mas só para concluir, o que eu estou fazendo para suprir esse meu grande jardim de saúde, esse meu eu integral? O que eu estou plantando aqui? Eu estou regando todas as minhas partes, sabe? E aí eu vou ter uma saúde melhor, eu vou ter uma aptidão melhor a entregar. E qual é a minha relação ali, quando você falou de necessidades, me veio também essa lembrança, de trazer essa referência de que é muito comum ver a relação de estar esgotado, de estar cansado no trabalho, de chegar no final do dia, né, e tá 10h20 da noite, como a gente está, e algumas pessoas já não aguentarem mais, né? Ai, energeticamente, enfim, mas não é só isso. É a relação com o emocional, como são as necessidades, alguma necessidade aqui dentro, alguma das minhas facetas, das minhas personas aqui dentro, né? E aí a gente pode trazer outra live também para falar sobre isso, mas tem algo aí dentro que está carente, que está carente, não carente emocionalmente de quer colo também, mas está carente de algo, carente de atenção, de cuidado, né? E de uma energia que despenda para a saúde. E aí é muito bacana porque eu tenho estudado muito sobre hábitos, né, reprogramando hábitos, né, enfim, e essa relação que tem com a procrastinação, sabe? Então, onde as pessoas falam, putz, eu só estou fazendo isso, e quanto mais a gente só faz aquilo que é extremamente necessário, que é extremamente urgente, quanto mais eu fico nisso, de atolado, 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 não é porque eu produzo mais. Na verdade, eu tenho um decréscimo. Eu tenho uma queda de energia, uma queda emocional. Então, é disso que a gente está falando, né? Então, eu vou tendo realmente uma saúde cada vez menor, menor, menor.
E ela nasce, e aí eu vou tendo menos impulso ainda, né? Impulso aqui dentro da psicologia mesmo, estou falando impulso de vida, impulso para atingir aquilo que eu quero, impulso de coragem, impulso de mudança. Eu vou tendo menos acesso a esse recurso, porque aqui dentro eu estou abrindo espaço, eu estou fragmentando ainda mais, eu estou cada vez ficando mais rompido mesmo, eu vou abrindo um distanciamento comigo. E por isso que eu acredito muito que não é uma grandiosa mudança que se torna um trabalho saudável Uhum. e uma organização. São a relação que você tem consigo mesmo. De novo, falando de relações aqui. E, e aí até eu quis trazer isso porque muitas pessoas trazem essa terceirização, esse vitimismo, né, Fábio? Como algo do tipo, ah, mas eu não tenho energia, não tenho tempo para isso. E se a gente não tem tempo para fazer, quando a gente, aqui em São Paulo, né, a Fabi tá em Brasília, né, mas aqui em São Paulo, onde a gente demorava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né, parabéns, você ganhou 4 horas da sua vida. Né? O que é que você faz com essas 4 horas de vida? Então, para líderes, né, em organizações, a gente tem falado isso. E se a gente não tem tempo agora, pode ter certeza que não é depois. Não é Uhum. depois. Né? Depois eu vou ter menos tempo ainda. Né? Depois o ritmo muda, depois a vida passou, depois já não tenho mais a mesma saúde, depois passou. Então é o agora. E eu gosto muito de falar o que é que você pode fazer nesses momentos que você está numa procrastinação sem perceber. Né? Nesses pequenos momentos, pequenos minutos, são 10 minutos da manhã, sabe? É o tempo que você toma banho, tomando banho, cuidando de você e conscientizando o seu corpo que você está olhando para ele, que você está se cuidando. O mindfulness, né? As práticas de atenção plena, elas geram isso. A gente está falando de dopamina, a gente está falando de serotonina, a gente está falando de hormônios, de prazer, de vida. A gente está falando de contemplar a natureza. A gente está falando de coisas que são acessíveis, que estão disponíveis, né, para você enquanto qualquer lugar, qualquer ambiente. Né? E queria trazer um pouco disso, olhando para a ação, olhando para como é que eu estou tornando eficiente o quanto está na nossa mão, o quanto está na relação de cada um de viver. E às vezes a gente está se sentindo, talvez, a grande ansiedade, né, no trabalho, que quanto maior a ansiedade, né, maior o nível de estresse, e a gente não percebendo, né, esse nível de estresse, não cuidando dele, né, a gente cai num contexto que eu tenho um nível de desafio maior, né? Talvez esse momento esteja sendo para muitas pessoas no trabalho um desafio, um nível de desafio muito grande, tão maior do que o meu nível de habilidade para lidar com aquilo. Então, quando eu tenho um nível de desafio muito alto, com baixa habilidade, o que vai acontecer é ansiedade, ansiedade, ansiedade. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Se o desafio está sendo muito grande, o que que eu preciso cuidar, né? Quais são as habilidades que eu preciso cuidar, né? O que que eu não estou conseguindo olhar? Isso é fundamental, né? E você pode pedir ajuda nesse processo, né? Você pode construir a sua na sua rede de apoio, com as pessoas que você confia, fazer um processo também de feedback, né? E aí, me dá um feedback, né? Como é que você vê isso, né? E aí tem uma outra ponto fundamental, que é mesmo essa construção de confiança, né? Que é um outro nível essencial dentro do processo de um trabalho saudável, né? Como é que eu construo? E confiança você constrói, confiança você não compra, confiança não está lá pronta, Não confiança você assina. constrói, não. Confiança A você partir de agora, nós constrói. podemos confiar um no outro. Não existe É isso. uma construção. Assim como o propósito, você não acha ele em lugar nenhum. Eu tenho agonia desse negócio. Descubra o seu propósito. Então, o seu propósito, você constrói ele.
Porque é isso, ele vem desse lugar das suas necessidades, dos seus valores, né? E isso você vai construindo, descobrindo, experimentando, e vem do lugar de experimentação, né? Não tem como. Isso não nasce do nada, né? E aí você, por isso que eu falo, precisa mesmo de coragem para se colocar nesse lugar. E aí, se você não se coloca, você vai ter a mesma realidade que você está tendo. E aí a gente briga com a realidade que a gente está vivendo, né? Mas aí eu não estou fazendo nada de diferente, né? Então, aquilo que eu coloco atenção é aquilo que vai ser real para mim. E aí, por isso que o processo de consciência é muito fundamental nisso tudo, né? De eu trazer essa calma interna, né? Que me faça prestar atenção em mim e ao meu redor, né? Perfeito. Então, como é que você olha para isso de uma forma mais libertadora até, né? E aí, mais libertadora também dentro desse sentido de trabalho como uma relação com o mundo e não como um ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é maravilhoso, é a forma que a gente tem de cuidar de muitas das nossas necessidades, né? Mas ele não é o fim, né? E eu fico muito, muito triste, assim, quando as pessoas não conseguem olhar para o trabalho de outra forma. Eu acho que isso é que tem adoecido muito a gente no trabalho. A gente não consegue olhar para ele muito de outra forma, mas enfim, né? A construção, a história do trabalho faz mesmo, né? A gente entrar nesse lugar facilmente, né? Então, eu acho que todos esses convites, né, que a gente colocou aqui, todas essas perguntas, são perguntas que a gente acha que são fundamentais, até de você parar em algum momento, nessas suas pausas, nos minutos que você tiver, e escrever sobre o que está aí, né? Quando você tira daqui e coloca no papel, isso te dá um pouco mais de clareza, né? Você pode começar a escrever, né? Quais são os pensamentos, quais são os diálogos internos que você vem tendo, né? Eu costumo dizer que muito do que a gente quer mudar, os nossos pensamentos dão muitos caminhos para a gente, muitos sinais, né? Porque a forma como a gente pensa as coisas dá muito sinal para a gente de como a gente está vendo as coisas e de como a nossa realidade está ali caracterizada, né? Então, às vezes, colocar isso no papel, escrever, ajuda bastante, né? E essas pausas, elas vão te ajudar, inclusive, a ter a pausa numa conversa necessária de expressar melhor, né, aquilo que você quer, de expressar o que está difícil para você, né? E aí entra todo aquele contexto que eu acho que a, a gente sabe que é muito difícil falar de vulnerabilidade em ambiente de trabalho, mas eu tenho visto, né, esses espaços começarem a surgir e aos pouquinhos, e porque também é inevitável, né? A gente não tem como a gente fazer essa transformação sem falar de vulnerabilidade, sem se expor. Agora, é claro, né, se expondo de uma forma segura, mas um espaço de Criança. confiança que é construído, né? Então, enfim, nada está dado, não tem receita, mas eu acho que o caminho é mesmo, que é uma frase que eu gosto muito, que eu publiquei esses dias, né? Que a fé é a mente de uma pergunta aberta. E a gente acha que fé é uma coisa que fecha, né? Que conclui. Não, eu tenho fé nisso, e aí a gente fica fechado. E fé não é isso. Fé é essa possibilidade de você se abraçar com essa pergunta, né? Com esse questionamento, né? E de você conseguir olhar para isso de uma forma mais ampla. Então, acho que esse era um dos nossos grandes convites, né, Gus, para essa conversa, que já se ampliou. Muito bom aqui. Acho que a gente pode começar a encerrar até pelo horário, né? As pessoas já estão cansadas, muitas já saíram, não voltaram, né? E eu super entendo. Com certeza. Mas fica Vai ficar gravado. gravado assim, né? Isso. Isso. Gu, você quer falar um pouco do seu trabalho? Como as pessoas te encontram? Eu quero, diante dessa sua última fala, também
Para quem não me conhece, siga, né? @Gustavo Sansi. Para quem não segue a Fabi ainda, @Fabiane, com 2 N's Y aí, _ Strauss. Tá no nosso Instagram também, tá nos nossos canais. E quero, mediante essa fala de o que eu quero cultivar na minha vida, né? Então eu gosto dessa pergunta também aberta, o que depende de mim? E o que eu posso fazer que depende de mim? Sabe? O que é depender de mim, eu posso me cuidar melhor hoje. Eu posso manter isso como uma pergunta constante na minha mente, um post-it para deixar o que depende de mim para eu cuidar melhor, né? Como eu posso me cuidar mais? Às vezes é tomando uma água, tendo consciência. Muitas das mudanças e grandes mudanças, elas começam a acontecer num momento assim, quando vira uma chave na consciência, né? Algum insight. E aí esse insight ele vai acontecer agora, ele acontece quando você desligar desse vídeo, né, dessa live, acontece quando você estiver em sono profundo, quando o seu inconsciente vai te dar alguma mensagem, e aí você se propõe a isso, se propõe a como que eu posso cuidar melhor de mim dentro do que é possível, né, dentro do que está ao meu alcance, e é muito possível, muitas mudanças essenciais, como a Fabi falou, quando a gente abre mão de outras coisas, eu abro mão também de querer, né, também tem um espaço muito saudável da questão da empatia. Eu tenho empatia pela minha equipe, pelo meu líder, pela empresa, mas até onde eu saio de mim e me tiro 100% de mim para gerar isso, né? E quando que eu posso trabalhar essa empatia que é saudável? Quando eu estou no meu espaço, eu considero o outro, eu enxergo, eu sinto o outro. Só que eu ainda sou eu ainda sou eu, né? Então essa relação da empatia também ela é importante, como eu acredito. Então, diante disso, quero que vocês saibam também que eu estou aqui dessa forma servindo, assim como a Fabi, a gente está à disposição, né? Então, dentro dos atendimentos individuais, mas principalmente com tanto conteúdos, né? Como eu tenho aqui no meu canal do Gustavo Sansi, lá do Reprogramando Hábitos, tem lives e a Fabi foi nossa convidada lá, inclusive, né? No trabalho que eu tenho em parceria com o Fabrício e a Márcia, que estão nos Estados Unidos hoje, e a gente está falando de hábitos, né, de cuidados integrativos, enfim. Eu quero te convidar para que você se sintonize, que você sinta qual é o seu caminho, né? E que você sempre lembre que você não está sozinho, não está sozinha. Tem vários caminhos e o caminho se faz, né? Não existe um caminho, né? Como diz esse famoso, né, poema, o caminho se faz caminhando. Então, o Exatamente. caminho se faz caminhando. Então, caminho, caminho. E que bom, eu gosto muito dessa denominação. Se alguma coisa serviu como é o meu propósito, se a gente conseguir conectar um líder, um liderado, uma pessoa dentro da sua relação de vida com o trabalho, com as suas relações de família, com essa organização de família, se a gente conseguiu conectar meu propósito aqui, eu já estou saindo muito feliz daqui e que reverbere, que compartilhe também com as pessoas que amam, com as pessoas que podem se beneficiar disso, né? E gratidão por vocês estarem aqui. Obrigado mesmo, Fabi. Amei a nossa noite aqui. Também, obrigada, Gus, adorei estar de novo com você. Você que é um querido. Agradeço demais as pessoas que compartilharam, que interagiram, que acompanharam a gente. E isso é sempre um presente, né? A gente faz mesmo para servir, né, as pessoas. Eu espero que tenha sido útil de alguma forma. E eu só queria complementar uma coisa desse processo que você falou, né? Que eu acho que e ainda no caminho das perguntas, eu acho muito fundamental um momento que a gente está vivendo muito difícil, né? Dias muito difíceis, né? Então a gente está vivendo um dia de cada vez, e nesse dia de cada vez, principalmente quando ele está assim muito difícil, de você se perguntar, né? Do que eu preciso agora? E entrar em contato com essa pergunta e ir em direção a ela, né? E dar um passo gentil, um passo delicado, né?
de autogentileza, né? Então, o que de mais gentil você pode fazer por você nesse contexto todo? O Perfeito. que de mais gentil você pode fazer? Porque quando a gente não consegue dar empatia, e eu tenho ouvido muito isso das pessoas, nossa, Fabiana, não está dando, não estou conseguindo, com os meus filhos, com meu marido, com o trabalho, está muito difícil, não tem como eu dar empatia para ninguém, não tem como eu escutar, estou perdendo a paciência, né? Então, quando a gente está nesse nível, é quando a gente mais precisa de empatia. Quem está precisando é você. Por isso você não consegue doar para o outro. Então, como é que você cuida disso, né? Como é que você cuida dessa necessidade? O que que você pode fazer na autoempatia e o que que você pode pedir? O que que você pode pedir, né? Então, a Tanira está falando que o que ela fez por ela hoje foi reservar esse tempo para assistir a live, e é isso mesmo, né? Obrigado, Tanira. E Obrigado. obrigada, viu, Tânia, por ter ficado. E eu sugiro assim, quem conseguiu ficar e reverberou aí, depois coloca no papel as coisas que ficaram, as reflexões que vieram, né? Sai escrevendo e de repente você consegue encontrar aí essa gentileza, esse pequeno passo elegante que você já pode dar, né? Por você e pelas pessoas com as quais você convive. Então, obrigada. Perfeito, Fabi. Boa noite. Eu também estou aqui disponível para as empresas, para as pessoas, para conversar sobre diálogos, sobre comunicação, conexão, cooperação. Então, todos esses temas que eu considero fundamentais, né, para a gente construir esse mundo que a gente quer construir. Muito bom. Um beijo, Gus, um beijo para vocês todos. E Beijão, vai Fabi. ficar gravado. Se fez sentido aí alguma coisa para você, você conhece alguém que pode se beneficiar dessa conversa, compartilha. Quanto Muito bom, mais pessoas, né, a gente alcançar, melhor. com certeza. Obrigado, gente. Obrigado, Fabi. Mais uma vez. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa Um beijo. noite. Um beijo.